Agora eu vou compartilhar com vocês, se vocês tiverem alguma coisa para comentar ou perguntar, que é uma outra pessoa me contatou e é uma pessoa que ele me escreveu dizendo assim, eu não tenho muito conhecimento sobre os Vedas e Vedantas, mas eu tive uma experiência que eu acho que tenha sido Samadhi, na qual foi algo maravilhoso, que só aconteceu uma vez. Eu tive a sensação de plenitude e não tinha mais necessidade de nada. Eu sentia completo, pleno, né? Era um êxtase profundo. Então, uma dessas epifanias, que é muito comum, né? Ele chamou de Samadhi, uma epifania na qual o indivíduo se sente unificado a tudo. Eu sou pleno, existe somente nós, existe somente este ser, ou esse Deus, né? E eu não tenho necessidade de nada, então eu estou satisfeito. E é um êxtase profundo, é uma satisfação profunda, sim, porque quando você reconhece que você é pleno, você se sente completo, satisfeito. É o Ananda, né? A plenitude. Aí ele pergunta: isso é induzido pelo nosso guru ou é algo que é induzido e obtido por nós mesmos, né? Aí ele diz: depois dessa experiência, a minha vida mudou muito e eu despertei para a realidade, tá? Então, isso foi, eu penso que ele tenha lido aquela postagem minha. Então, eu perguntei para ele: ok, bom ouvir de você, e que guru é esse? O nosso guru que você disse? Que guru é esse? Eu já sabia que ele queria dizer Sadhguru ou guru interior, né? Mas eu queria que ele confirmasse. Ele falou: é o guru interior. Aí eu falei: você despertou para a realidade? Qual é a realidade? Que realidade? O que é a realidade? Né? Então, eu apresentei duas perguntas para saber melhor o nível dele, né? Onde ele se encontra. Então, ele disse que é o guru interior, e depois ele explicou mais ou menos como foi essa epifania, tá? Mas fundamentalmente teve uma visão maravilhosa, né? Eu esqueci qual era a visão. Vocês querem ouvir um minutinho? São 2 minutos. É muito relevante isso porque se conecta com o texto de hoje. Boa tarde, professor. Escrevendo assim, eu não sei como é que se diz, definir. Há muitos anos eu tive um processo que eu acredito que seja o Samadhi. Como eu não tinha muito conhecimento na época, eu procurei leituras, tudo, e não consegui definir. Agora que eu estou um pouco mais velho, que eu adquiri a sabedoria da idade, né? Eu entendi que se tratava disso. Mas eu entendi o motivo por que aconteceu isso comigo. Se foi alguma coisa da natureza divina que quis, ou se eu mesmo, inconsciente, eu interior. O processo foi o seguinte: eu estava dormindo, né? De repente eu vi uma carruagem como se fosse de Pavard, uma deusa hindu. Aí uma voz na minha cabeça disse que eu ia usar 100% do meu cérebro. Aí nisso, o meu corpo físico, ele estava num êxtase, num profundo prazer de ser. E eu me senti ligado com tudo. Nada estava fora. Tudo, a ligação era total com tudo. E nisso, eu não precisava adquirir conhecimento nenhum, porque tudo já vinha na cabeça, eu não precisava de conhecimento. Eu sentia uma morosidade por tudo, uma morosidade. Aí no final, quando estava acabando o processo, a voz só falou o seguinte: eu encontrar a verdadeira felicidade seria através do Samadhi. Eu dedicar pela respiração, pela gratidão e meditar.
Então é isso. E tem uma experiência, uma epifania daquelas mais bonitas, gostosas, maravilhosas, êxtase, se sentir unido a tudo, né? Aquela sensação de unidade com tudo, integração com tudo. Mas, no final, ele recebeu essa mensagem, né, na voz dele, na mente dele. Primeiro, na mente dele apareceu uma voz dizendo: agora eu vou te dar um vislumbre, né, que vai utilizar a sua mente, né, o seu cérebro mais inteiramente, né? Ele vai pensar realmente, ele vai se expandir pelo momento para ter uma visão que é muito semelhante à Visvarupa, né, Darshana, que nós estamos vendo no capítulo 11. Ele teve uma visão de integração, de unidade e uma sensação de amor que é muito comumente descrita por pessoas que têm experiência que deixam o corpo e voltam também. Então, depois daquela experiência, depois dele ter ouvido aquela voz, uma outra voz no final falou assim: você vai obter a libertação através da respiração, através da respiração, uma coisa, e meditação, tá? Então, ele fala no final que aquilo ali foi simplesmente um vislumbre e que agora o trabalho dele... Na cabeça, não sei o conhecimento. Eu sentia uma morosidade por tudo. Uma morosidade. Aí, no final, quando estava acabando o processo, a voz só falou o seguinte: eu encontrar a verdadeira felicidade seria através do samadhi. Eu dedicar pela respiração, pela gratidão. E meditar. Então é isso. Boa tarde. Então, que ele, no final dessa experiência, ele falou: para você encontrar a real felicidade, isso é possível através do samadhi, tá? Então, o samadhi você obtém como? Através de muita meditação e pranayama, porque falava respiração, são tecnologias de respiração, né? E através da devoção, que é a gratidão, o relacionamento com Deus, e meditação, foram as três coisas, né? Gratidão, meditação e pranayama, né? Então, no final daquela epifania, ficou claro que, assim, olha, eu te dei uma visão, eu te dei essa possibilidade dessa experiência mística, né? E agora, para você obter isso realmente, de modo que seja estabelecido definitivamente como uma felicidade constante, uma satisfação constante, você precisa mais sadhana, você precisa de obter isso através da busca pelo samadhi, através das respirações, das técnicas de respirações, e através de uma atitude de gratidão e devoção a Deus. Tá? Eu achei interessante porque ontem eu pude ver que o tema da aula é mais ou menos isso mesmo, né? E depois eu perguntei para ele o que é esta realidade que você encontrou. Aí ele foi descrevendo, dizendo assim: não, é uma realidade de perceber, né? Perceber mais claramente as coisas, perceber em suma, né? Ele simplesmente apresentou a realidade como uma percepção mais clara de Mithya. Então, a realidade que ele apresentou, que é a realidade que quase todo mundo acredita seja realidade nesses círculos espirituais que mexem com esta realidade física material, ou realidades sutis, ou extrasensoriais, é sempre dualidade, é sempre a dualidade experienciador, experienciado, conhecedor, conhecido. E aqui eu perguntei qual é a realidade. Não, a realidade é eu perceber que as coisas não são realmente daquele modo, né? Compreender melhor o meu processo, o processo dos outros. Ele foi descrevendo a percepção nova que ele tem a respeito do mundo Mithya, tá? Então, como eu costumo dizer, a transformação do complexo corpo-mente sentidos é possível através do autoconhecimento, que não é uma experiência mística, estática, né, extasiante, né, transcendental. Nessas epifanias, às vezes, as experiências são extremas, né? Então, o gozo é extremo, tudo é extremo, mas depois a pessoa perde tudo aquilo, aí diz: agora você tem que fazer samadhi. Ele disse que nunca conseguiu repetir isso, foi só uma vez que aconteceu, tá?
Então, no final, dizendo tudo isso, o indivíduo tem que voltar para o Karma Yoga, voltar para a meditação profunda, o Samadhi, e ele sugeria, aquela voz sugeria através do Pranayama. Então, muito provavelmente, isso já era parte do trabalho dele em vidas anteriores, que, de qualquer modo, aflorou, se manifestou inesperadamente neste nascimento, tá? E ele ficou confuso e me perguntou se isso foi obtido por causa do guru interior dele ou por causa do esforço pessoal dele, né? Aí eu expliquei para ele que isso ocorre simplesmente devido a todo aquele esforço, né, de cada um de nós, que atravessa diversos nascimentos. Então, os esforços que nós, de elevação espiritual, as sadhanas espirituais, né, sejam elas focadas no samadhi e nessas experiências místicas, ou seja, ela mais focada no conhecimento como revelado pelos Upanishads, tudo isso são tendências, são vasanas espirituais que elas vêm à superfície de vez em quando. Eu queria voltar, então, para fazer aquela conexão entre essa visão, essa percepção, essa epifania maravilhosa, né? Que, segundo ele, transformou um pouco o modo qual ele experimenta a si e o mundo, né? Mas, naturalmente, não é que propiciou a ele realmente a assimilação do autoconhecimento, né? E por que ocorre isso? Da onde ele vem tudo isso, entendeu? Mas o fato que eu queria salientar é que as pessoas que, em geral, têm essas epifanias, elas são temporárias, elas ocorrem, a gente pode dizer, não de modo autodesenvolvido, gradualmente, autocontido no indivíduo que desenvolve a visão de Deus, não de uma forma esotérica, mas a compreensão através do óleo da devoção, a óleo do conhecimento espiritual. Então, essa pessoa, ela retém essa perspectiva de visão, de compreensão, de atitude, né? Que não é uma epifania extraordinária, mas ela permanece, né? Tá? Então, as pessoas que têm essas experiências extremas, né, quase que sempre, naturalmente, todas essas epifanias são referidas como no passado, né? Aconteceram no passado, do mesmo modo que ele se referiu a elas como no passado, tá? E por que elas ocorrem, né? Ela é uma situação na qual, né, aqui dizia, Krishna diz assim, eu vou propiciar essa pessoa, essa percepção de unidade, né, no caso desse rapaz, de unidade, de integração, essa visão, e vou tornar essa pessoa uma pessoa religiosa e espiritual, e eu vou dizer para ela que ela deve meditar, porque o samadhi é um modo de obter esta libertação, esta felicidade eterna, tá? Então, o que eu quero enfatizar nisso é que o grande barato, né, o grande objetivo é o desenvolvimento gradual dessas qualificações que nos permitam reter não somente a visão de Saguna, Deus, como essa inteligência, o aspecto divino, né, por trás desta manifestação profana, né, não somente esta visão, mas a gente possa crescer em nossas qualificações para obter e reter o conhecimento a respeito da natureza nirguna de Brahman, que é uma Visvarupa, que é um darshan, uma visão, mas é uma visão a partir da compreensão de Aham Brahmasmi. Eu sou a consciência e eu vejo todo mundo como Mitya. Eu sou Satya, o mundo é Mitya. Deus é Satya, o mundo é Mitya. Essa é uma visão que ela é focada, né? Ela é da perspectiva de eu sou Brahman. A outra é eu sou Jiva, mas eu vejo Saguna Brahman manifesto em sua natureza cósmica, como todos os Namarupas do universo. Então, ambas essas visões, ambos esses desenvolvimentos, eles precisam ser obtidos através de um processo gradual de amadurecimento, de desenvolvimento, crescimento espiritual, tá? Porque senão é como Arjuna, ele recebe, não, me dá, ele dá, e Arjuna não somente não tem um impacto positivo que permita ele realmente crescer e reter o crescimento, mas às vezes pode ser até chocante, tá? Agora, a questão aqui em conexão com o nosso texto, para onde a gente vai agora,
é que por que acontece para algumas pessoas e não para todas, né? E da onde eles vêm e por que as pessoas não conseguem reproduzir essas experiências, tá?